Quer bater palma? Pode. É porta da asa branca que a coragem faz nascer, alicerce da fortaleza do coração a se erguer. Gaivota que vem me leva, que me ensina como andar. Quando o medo desafia, vem me faz continuar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão, és a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Gaivota da asa branca que a coragem faz nascer, alicerce da fortaleza no coração a se erguer. Gaivota que vem me leva e me ensina como andar. Quando o medo desafia, vem me faz continuar. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão, és a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão, és a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Dá vontade de dançar, né? Obrigado, gente. Clareou, no horizonte cresceu e sem pedir licença encandeceu. Esquentou corações tão carentes de amor. Clareou, a esperança nasceu e a doce verdade que se escondeu despertou, a sublime virtude brotou nos corações cansados de incessante procura. Amar é a forma de alcançar a paz. Caridade é a cura da dor que dói em quem não doa mais.
noites de amor clareou, a esperança nasceu e a doce verdade que se escondeu despertou, a sublime virtude brotou nos corações cansados de incessante procurar. Amar é a forma de alcançar a paz. Caridade é a cura da dor que dói em quem não doa mais. E os corações cansados de incessante procurar. Amar é a forma de alcançar a paz. Caridade é a cura da dor que dói em quem não doa mais. Olá, quero agradecer primeiramente ao Arcleison pelo convite feito em nome do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus para proferir no estudo de hoje o tema Aparições de Espíritos de Pessoas Vivas, que está contido no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, Manifestações Físicas Espontâneas de Corporidade. Coube-nos está abordando hoje os itens 114 a 117. Dando continuidade ao trabalho proposto, o tema Aparições de Espíritos de Pessoas Vivas, nós, inicialmente, vamos dialogar acerca de um grande questionamento que é o primeiro em que é feito por Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele questiona a questão acerca da existência do espírito. E a gente esbarra aí numa questão conceitual trazida por ele no século XIX, quando, num determinado momento, pessoas que estavam simplesmente fazendo brincadeiras, divertimentos com as mesas girantes, os fenômenos das mesas girantes, esse tipo de fenômeno ou brincadeira que chegou até o conhecimento do professor Hipólito Leon Denis Arrivaio, nosso querido Allan Kardec, de que por detrás destes fenômenos tidos como sobrenaturais, algo de muito inteligente havia por trás a se explicar, estudar e entender. Então esta é a pergunta que eu vos faço. Há espíritos? Nós acreditamos verdadeiramente que somos espíritos? É muito comum que, como a nossa natureza material, a nossa vivência material, ela é muito mais presente no nosso dia a dia, que tenhamos a natural impressão de ter esta relação de entendimento das coisas que a gente consegue enxergar, que a gente consegue sentir, que os nossos sentidos do corpo físico conseguem assimilar. É o paladar, é a audição, é a minha visão. Então, tudo aquilo que se transforma ou se nos apresenta, é o termo mais correto, de uma forma muito
não perceptível aos sentidos ditos naturais do corpo humano, nós, de uma certa forma, queremos repudiar. É muito comum ouvir dos próprios espíritas eles falarem que ele tem um corpo, o meu corpo ou o meu espírito, termos em que comumente a gente usa de forma equivocada, porque nós não somos um corpo, e sim nós somos um espírito que habita um corpo material. Mas essa questão paira na dúvida de muitos incrédulos no mundo, por isso trouxemos ela em meio. Tanto se faz que Kardec, ao começar o livro dos Médiuns, esta é a primeira pergunta que ele mesmo faz a si mesmo. Diante de todos esses fenômenos presenciados, existe algo além da matéria? Se existe algo além da matéria, o que é isso? Né? Que forma isso tem? Quais são as características, as possibilidades deste elemento em que eu não enxergo, que eu não vejo, pelo menos uma parte da população, dos seres humanos, não consegue observar. Por isso, volto a perguntar: há espíritos? Acreditamos verdadeiramente que somos espíritos e não somos um corpo? Acreditamos que a nossa vida ela é uma vida de imortalidade? E quando o corpo perecer pelas forças naturais, quando o corpo vier a falecer, seus órgãos, eu, enquanto espírito, prossigo na minha jornada? Vamos parar para refletir um pouquinho? Dando sequência ao nosso estudo, como é que a ideia sobre a existência dos espíritos se formou ao longo dos séculos? Primeiro temos o homem da caverna e segundo a Idade Antiga, Idade Média. Né? São duas referências que a gente traz acerca desta percepção extrasensorial da existência dos espíritos. Há uma cultura muito difundida sobre fantasmas. Mas isso que acontece, né? Os fantasmas, é aprovada a explicação para aquele lençol branco, para aquela névoa que comumente a gente acaba caracterizando como este tal fantasma? Será que é isso? Sim. Outros sinônimos que a gente vê por aí, né? Assombração, alma penada, e o que a gente, na doutrina espírita, costuma falar, é espíritos, que seriam as almas dos homens que permaneceram na Terra por um período existencial e, após esse período existencial, eles, concluindo a sua etapa nesta vida, vieram a passar para um plano diferenciado do atual, que seria da matéria. Podemos ver também, né, que ao longo da nossa existência, esse fenômeno pós-morte, esse fenômeno dos chamados mundo invisível, chamou a atenção de muitos cineastas nacionais e internacionais. E a gente trouxe aqui alguns exemplos de como essa temática do mundo dos mortos desperta e chama muita atenção. Temos um filme muito divertido, não sei se todos puderam assistir, mas eu tive a oportunidade de assistir a todos eles. Né? A gente tem um filme lá em 1989, Os Fantasmas se Divertem. Né? Muito engraçado, porque ele conta a história de um espírito que vivia numa casa supostamente assombrada e um casal, quando chega a esta casa para morar, se depara com esta entidade. Este casal, se não me falha a memória, desencarna e esse espírito passa a atormentá-los como se fosse um obsessor.
O outro filme é um cântico de Natal, né, de Charles Dickens, de 1843. Ele fala dos fantasmas de Scrooge. Ele relata a história de um cidadão, né, comum, como todos nós, muito avarento, cheio de dinheiro, e esse cidadão, numa determinada época do ano, mais propriamente dito no Natal, e ele passa a ter alguns tipos de sonhos, e esses sonhos são retratados com dramas e cotidianos da existência dele. O que faz com que ele reflita sobre o que ele está fazendo naquela existência, o que ele está levando naquela encarnação. Né? E aí ele faz com que, através desse sonho em que ele encontra fantasmas do presente, do passado e do futuro, ele reflita e mude o andamento e a rota na qual ele estava perseguindo. O tradicional filme dos Caça-Fantasmas, de 1984, os Ghostbusters, que fez muito sucesso, foram 2 edições, e eu soube que recentemente estão para lançar uma terceira edição nas Caças-Fantasmas, Mulheres Caçando Fantasmas. Um filme muito conhecido também por todos nós, o Poltergeist, lá da assombração da televisão. E o Iluminado, de 1980. A gente teve ainda o Sexto Sentido, um grande sucesso com Bruce Willis, em que ele, como psicólogo, se achava, aí vai um spoiler para quem ainda não assistiu o filme, mas ele se achava, ele era um renomado psicólogo, psiquiatra, que tratava de pessoas com problemas mentais, mas que em um determinado momento, uma situação muito fatal aconteceu na vida dele, e ele se depara com uma realidade ligada ao mundo dos espíritos. Os outros, muito interessante, fala de uma assombração de uma casa, de uma família, mãe e dois filhos. Ghost, não podemos deixar de falar desse filme tradicional. E Os Passageiros, recentes, né, que trata acerca de um grande acidente numa aeronave espacial, um aeroplano, um avião. Okay? Então temos algumas histórias aqui que mostram como esse assunto de espiritualidade, de espíritos desencarnados, atrai a atenção de todos nós, porque nos vemos em determinadas situações e momentos em que a gente se pergunta, né, o que eu estou fazendo aqui? Existe algo além da matéria? O que eu espero da minha existência? Para onde eu vou depois que tudo isso acabar? Porque, de certo, nós na vida temos uma única certeza quando a gente encarna. Nós todos, sem exceção, vamos morrer. Nós, o corpo, vai perecer. Porém, nós, como espíritos desencarnados, não pereceremos. E o que acontece após esse estágio? O nosso momento de passagem para o outro lado da vida. Temos alguns relatos históricos, fotográficos. A gente observa aqui a fotografia desse grupo de pessoas militares. E se a gente puder notar, ao lado da figura deste homem, por detrás, né, aparece a foto de uma pessoa que pertencia àquele grupo que havia feito a sua passagem. Nós temos uma outra cena, fotografia de família, que registra a presença de espíritos desencarnados. Aqui a gente tem um acidente, né, a fotografia de 2 espíritos de mãos dadas num acidente na rodovia do Paraná 180, em final de setembro de 2010, uma coisa recente. Se vocês puderem olhar ao longo, né, percebam que está aqui. A família acredita que possa se tratar de mãe e filho, né, que tenham vindo buscar após o acidente. Aqui a gente dá um destaque maior na imagem, vocês podem perceber que há no fundo dois vultos, né? Aqui uma outra situação em que aparece também uma foto de uma pessoa próxima a essas 2
senhoras. Aqui a gente tem mais uma imagem do colégio, né, de um espírito que aparece entre os alunos. Aqui o destaque maior, né, da foto, a fisionomia de um colega deles que é desencarnado. Aqui uma outra foto mostrando, né, que a presença estava por ali. Após observarmos a imagem, vamos para o capítulo de hoje, capítulo 7, em que a gente tem lá o tema da nossa palestra, que é a aparição de espíritos de pessoas vivas. O que seria isso em si, né? A gente já falou lá dos filmes, falou das fotografias, falou da realidade da questão do espírito, se há espírito ou não há espírito. Aí a gente vê primeira parte do parágrafo lá do capítulo, em que Kardec e os espíritos nos trazem que a bicorporidade e a transfiguração seriam as manifestações visuais que mais se encaixam dentro deste tema, ou seja, como eu posso estar enxergando o espírito de uma pessoa que está encarnada, né? Óbvio que se eu sou um espírito encarnado, a pessoa olhando para mim está me vendo. Grosso modo, ficaria até uma frase complicada de se entender, né? Ao pé da letra. Mas a subjetividade deste tema, ele me remete de que eu estaria vendo um fenômeno em que, naquele momento, eu avisto em uma região o espírito de uma pessoa que está encarnada, mas que naquele exato momento ela está em outra região, né? Que seria o fenômeno da bicorporidade, ou seja, da capacidade dotada de alguns médiuns de se deslocarem momentaneamente do seu corpo físico, projeção do seu perispírito, e através desta projeção, em algum outro lugar, se tornar visível aos olhos de um outro ser, um outro espírito encarnado. Kardec coloca para nós que são variações das manifestações visuais desses dois fenômenos. Nós vamos nos ater hoje ao da bicorporidade. Não falaremos sobre a transfiguração, né? Numa primeira análise, a gente poderia achar que isso aí é invenção, sobrenatural, mas se a gente estudar todos os detalhes deste fenômeno, vamos ver que eles são fenômenos de ordem natural. Aí nos vem a seguinte pergunta: podem os espíritos se tornar visíveis? Como é que isso acontece, né? Como é que esses espíritos podem se tornar visíveis? E a resposta parece-nos tão óbvia quanto a pergunta. Sim, durante o sono a gente consegue ter esse tipo de manifestação possível. Ou seja, então, quando eu durmo, se eu sei que quando eu durmo o meu corpo espiritual ele se desprende do meu corpo físico, pois apenas este precisa de repouso. O espírito não necessita repousar, né, de repor energias que são físicas. Então eu posso, de uma certa forma, manifestar-me, me deslocar para alguma outra região e, quem sabe, me tornar visível para alguém, né? Mas vamos entender um pouquinho desse processo, né? Nós temos aqui o espírito, nós vemos o espírito na erraticidade, que é uma coisa que a gente vê através da mediunidade. Estamos encarnados. De que forma eu poderia enxergar esse espírito desencarnado? Eu, como encarnado, poderia ser através do sono, ou do sonho, né? Ou num processo de sonambulismo, ou ainda num estado de êxtase da minha alma, né? Eu poderia também visualizar esse espírito através da vigília, ou seja, acordado. E como é que caracteriza isso? Diferenciando das outras em que, de uma certa forma, eu estou num estado de torpor, num estado de calmaria, de sonolento, adormecido, diferenciando-se do estado de vigília em que eu estou acordado. Aí nós temos a questão da mediunidade imperando nesse momento, né? E aí eu posso visualizar esse espírito desencarnado de duas formas. Ou em desdobramento mediúnico, então eu estou em vigília, acordado, posso estar de olhos abertos ou de olhos fechados, isso é indiferente nessa questão, e eu me deslocando no meu corpo físico, né? Mantendo-me ligado através do cordão de prata, como a gente
chama, né? Ou de uma extensão do próprio perispírito, eu consigo me projetar e aparecer em outro local. Então, através desta minha projeção, eu conseguiria também visualizar esse espírito que está na erraticidade, né? Ou que ele é um espírito errante, mas é que ele está momentaneamente naquele local, ou próximo do local onde eu estou andando, voltando, né? Nesse meu deslocamento momentâneo através da mediunidade. Uma outra situação seria a própria dupla vista, né? Que tem uma outra capacidade dotada de visualização desses espíritos. E por último aqui, os tradicionais que a gente vê, que seriam os médios videntes, audientes, sensitivos, falantes. Ele está dentro dessa classe, através disso eu consigo visualizar esse espírito desencarnado. Mas agora vamos entender o seguinte, né? Bem, uma vez que a gente caracterizou aqui que há a possibilidade de um espírito se tornar visível para um encarnado, os espíritos pertencem mais preferencialmente a uma determinada categoria do que as outras. Aí a gente vai adentrar nessa questão de quem somos nós, que espíritos são esses que a gente está vendo. Temos riscos nessa situação, nessa mediunidade? Não existe assim, eu não estou vendo apenas o espírito puro, né? Vendo engano daquele que diz assim, que eu quero desenvolver a mediunidade da evidência, porque eu vou ver Jesus, eu vou ver Bezerra de Menezes. Não, eu tenho nessa mediunidade a possibilidade de ver qualquer classe de espíritos. E isso é o grande risco no desenvolvimento dessa. Todas as classes de espíritos são perceptíveis. E esse é o grande risco, né, que a gente vinha falando agora há pouco, porque não vou ver só espíritos bons. E quantas classes de espíritos existem? Vamos dar uma relembrada aqui lá no Livro dos Espíritos, né? Separado didaticamente. A gente tem a primeira classe, que seriam os espíritos puros. Esses, dificilmente nós que estamos no processo de evolução aqui na Terra, teríamos a condição de ver. É impossível? Não, mas provavelmente muito difícil disso acontecer. Os espíritos de segunda classe, né, são aqueles que desejam o bem, que o bem predomina para eles, eles possuem ciência, sabedoria, mas ainda não são espíritos puros, bem desenvolvidos. Os de terceira classe, que são os imperfeitos, que são a maioria de nós, ainda que o predomínio das paixões impera nas nossas ações, nas nossas vibrações, né? Então, ou seja, eu, enquanto médium, seja o estágio de vigília, sonambúlico, sono, eu posso me deparar com estas manifestações visuais. Enxergar, visualizar, falar, sentir, espíritos de diversos tipos de classes. Né? Isso aqui a gente encontra lá no nosso livro dos Espíritos, questão 96 a 113. A todos os espíritos é dado manifestarem visivelmente? Todos eles têm permissão? Vocês acham que isso é possível? Qualquer um, então, que queira aparecer ou ser visto como através do desdobramento, consegue? Que fim e objetivo os espíritos que se manifestam visivelmente? Então, por que objetivo isso ocorreria? Então, isso a gente vai ver agora nessa explicação, que depende da natureza. Os espíritos bem intencionados, eles querem provar a existência dos espíritos e a imortalidade da alma. Então, esse é um dos primeiros objetivos que esses espíritos querem fazer com isso. Consolar os que ficaram, né? Ou seja, eles têm a necessidade de dar um alento para aqueles que perderam seus entes queridos, seus parentes. Nós vimos no caso das imagens, das fotos, seriam possivelmente ex-colegas de escola que quisessem abraçar por uma última vez ou sentir-se naquele momento com seus amigos de colégio e tudo mais. Dar conselhos e ensinamentos e pedir ajuda e enviar mensagens. Esses espíritos, que ainda imperfeitos, mas com uma boa intenção, poderiam buscar. Uma outra situação, que seria os mal intencionados, então lembra que a gente falou que qualquer tipo de espírito pode se manifestar?
Então, os mal intencionados, o que eles vão querer? Assustar e obsidiar. Então, esse é o grande risco que a gente encontra quando a gente começa a desenvolver essa mediunidade e, de uma certa forma, não pratica bons hábitos para a nossa vida, não buscamos boas escolhas. Se a gente escolhe mal, provavelmente pessoas de um nível vibratório inferior estarão ao nosso redor. E aí o risco da gente se deparar com essas pessoas é bem grande. Né? E aí, como é que seria a questão, né, dessas desaparições? Como é que a gente entende esse fenômeno? Primeiramente, percebendo que eles são naturais. Encarnado ou desencarnado, todos nós possuímos um perispírito, ou corpo semimaterial, a gente já falou disso lá atrás. E duas das principais propriedades do perispírito, que estão relacionadas a esse tipo de manifestação, é de se tornar visível e de se tornar tangível. Então são duas coisas parecidas, mas diferentes, sob o ponto de vista da sua aplicabilidade. Visível significa dizer que eu posso ser visto por outra pessoa, mas se essa pessoa quiser se aproximar ou tocar, ela não consegue, como se eu tivesse volatizado, né? Agora, tangível não, é como se eu tivesse de fato materializado. Como identificar se tratar de uma manifestação visual de um encarnado, né, ou desencarnado? Como é que eu sei diferenciar isso? Se é um espírito encarnado ou não? Isso é uma pergunta que eu me fiz muitas vezes em algumas reuniões mediúnicas. Eu não tenho essa capacidade mediúnica de visualização, de desdobramento ou de evidência, mas era uma pergunta que eu me fazia. E numa determinada ocasião eu fui orientado de que quando a gente se desprende do corpo, né, ou seja, quando a gente faz uma projeção dessa do nosso corpo espiritual, nosso corpo material permanece no estágio de descanso ou de repouso, neste caso aqui pelo sono, e há uma extensão do meu corpo espiritual. Alguns estudiosos chamam isso aqui de cordão de prata, fio condutor, enfim. Nada mais é do que uma extensão do perispírito para, de fato, caracterizar que este espírito está encarnado. Se eu olho, tenho a capacidade de evidência e eu vejo um espírito e não vejo como se fosse uma extensão, um fio condutor, esse espírito está desencarnado. Agora, cuidado, que você também pode não observar isso, porque a percepção visual ela se confunde muito de médium para médium. Né? Às vezes, você, para fazer uma associação com aquilo que você vê, você avalia o conjunto de coisas que tem na sua mente para descrever aquela situação. Vou usar um exemplo para ficar mais claro. Imaginemos que uma determinada região do nosso planeta vivam pessoas que nunca tiveram contato com nada além daquela natureza que os circunda. Em um determinado momento, chega até essa comunidade, até esse grupo de pessoas, de indígenas ou comunidade em si, um determinado veículo com rodas. E aí, ao se deparar com aquilo, essa pessoa que nunca percebera algo diferente além da natureza, pergunta para aquela pessoa que chegou do que se tratava, aquele objeto, aquela coisa diferente, e aí essa pessoa transfere para ele a informação dizendo que aquilo é um carro. Então, nesse mesmo momento, o que essa pessoa faz? Ela cria dentro do seu cérebro uma associação de que aquele objeto que possui aquelas esferas na sua parte inferior é um carro. Essa mesma pessoa é levada para uma cidade grande. E aí, ao chegar próximo a um aeroporto, ele observa o decolar de um avião. Neste primeiro momento, quando ele olha aquele veículo gigante, de proporções muito maiores do que o primeiro que ele observou, começa a fazer aquele movimento e, em um dado momento, ele alça voo. Ao perguntar para essa pessoa o que ela vira, ela vai dizer que estava vendo um carro que voa. Para nós que já somos da cidade grande, sabemos que trata-se de um avião e o outro tratava-se de um carro.
né? Só que ele criou dentro da mente dele um processo associativo. E assim também é com nós, como conosco, como espíritos encarnados, que ao visualizarmos algo que a gente percebe no mundo espiritual, usa o que a gente tem de associação comparativa no nosso cérebro para transcrever aquilo que a gente está vendo. Não sei se eu não fiz claro, mas tentei fazer bem simples para facilitar o entendimento. Casos apresentados no livro, a gente tem 3 casos que são muito interessantes da gente comentar aqui. A mulher que vê o vendedor de frutas, o senhor idoso que aspirava uma pitada de rapé e o morador do interior. Né? Quando a gente vai falar desses 3 casos, a gente vê o seguinte. O primeiro, que é o que está no 115, ele relata o seguinte. Assim, a mulher de um dos nossos amigos viu diversas vezes durante a noite entrar em seu quarto com a luz acesa ou às escuras uma vendedora de frutas da redondeza, que ela conhecia de vista, mas com quem jamais havia falado. Então percebam que nesse caso ela já tinha percebido no seu transcorrer durante o dia, nas suas idas e vindas da sua casa, ao mercado, ela já havia visto aquela vendedora de frutas, mas como ela talvez nunca tenha adentrado até ou chegado próximo a ela, não ficou fixo na mente dela uma relação de amizade. Né? A aparição lhe causou um medo muito grande, porque na época a senhora não tinha nenhum conhecimento de espiritismo, então ela não tinha uma relação que pudesse estar pensando naquele momento. E o fato se repetiu várias vezes. Acontece que a vendedora estava perfeitamente viva e provavelmente dormia naquela hora em que ela foi à casa dessa outra senhora. Enquanto seu corpo material dormia, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa com a amiga. Por quê? É porque não se sabe, diante desse fato, um espírita conhecedor de fenômenos teria interrogado a aparição, mas a senhora não tinha a menor ideia do que fazer. Então, o que Kardec colocou aqui? Se fôssemos nós, estudantes do Espiritismo, teríamos feito uma pergunta, ou não, né? Alguns já teriam fugido, corrido de medo. Né? Isso me faz lembrar uma outra história em que o dirigente de uma casa espírita, num belo dia de trabalho, de uma sessão mediúnica, chegou muito cedo e ele foi se recolher à biblioteca para estudar enquanto aguardava a chegada dos médiuns para a reunião mediúnica. Então, tratava-se de uma reunião mediúnica. Ele se esqueceu na leitura, que estava muito prazerosa, muito enriquecedora. O tempo foi passando e ele lá ficou, esqueceu-se da hora, a hora da reunião ia chegando e os médiuns chegaram, se colocaram na mesa, falou assim, bem, é uma reunião privativa, temos que fechar a porta, os espíritos, o dirigente não chegou ainda, a gente, para manter a disciplina, temos que começar a reunião no horário. O que eles fizeram? Fecharam as portas, apagaram as luzes, começaram a se concentrar, fizeram uma leitura, preparação para fazer a prece. Num dado momento, lá durante seus estudos, o dirigente da reunião, que já havia chegado cedo, ninguém o vira chegar, nem que estava na biblioteca, percebe na hora e levanta sorrateiramente em silêncio, para não atrapalhar, porque ele viu que a reunião já havia tido seu início. Todos concentrados, a reunião estava começando com a prece. Quando terminou a prece, o dirigente só deu um boa noite, meus irmãos. Quando ele falou esse boa noite, a porta que era fechada, pois a reunião era privativa, já estava aberta e pelo menos uns 3 médiuns do lado de fora. Então era uma reunião mediúnica, que as pessoas estavam lá para falar com os espíritos encarnados, mas só porque ouviram nitidamente uma voz ao seu lado, se assustaram e correram. Então, para vocês verem que até mesmo pessoas que possam ter a capacidade, conhecimento, podem se assustar. No segundo caso, nós estamos falando aqui do senhor idoso que
estava aspirando uma pitada, né? Uma outra senhora que morava numa cidade interior, estando gravemente doente, viu certa noite, por volta das 22 horas, um senhor idoso que morava na mesma cidade, e que ela conhecia apenas de vista, sentado numa poltrona aos pés de sua cama e de quando em quando aspirava uma pitada de rapé, né? Parecia cuidar dela. Surpresa com a visita aquela noite, ela quis lhe perguntar o motivo, mas o senhor fez um sinal para não falar e para dormir. Por diversas vezes, ela quis dirigir a palavra e a cada tentativa recebeu a mesma recomendação. Ela acalmou e dormiu. Passados alguns dias, estando restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora mais conveniente, sendo que dessa vez ele realmente estava lá, fisicamente, encarnado. Usava a mesma roupa, a mesma tabaqueira de rapé e tinha exatamente as mesmas maneiras. Persuadida do que ele ia visitar durante sua doença, agradeceu pela sua atenção. O senhor, bastante surpreso, disse que não tinha o prazer de vê-la já há bastante tempo. Então, o que a gente percebe aqui nessa outra história? Que o fenômeno pode acontecer mesmo de forma intuitiva, porque quando eu me desprendo do meu corpo físico e eu estou livre das minhas amarras, né, da minha prisão, que é o corpo, eu, enquanto espírito, recobro o meu estado de consciência. E se eu tenho uma certa relação com aquela pessoa e percebo que ela me é familiar, me é amiga, eu posso ser conduzido até o local onde ela está para poder ajudá-la de uma certa forma a se recuperar e se restabelecer, que foi o caso que aconteceu. O último caso do morador do interior, ele é muito interessante e intrigante. Por quê? É um outro fato que caracteriza, né, pela questão poderia ser uma questão da imaginação. Um senhor, morador do interior, nunca pensava em se casar. Então, um cara que não queria casar, não queria nada. Apesar da existência da família, a família queria que ele casasse, conhecesse uma pessoa. Insistiam notadamente para que ele se casasse com uma jovem numa cidade vizinha, num local distante. Ele nunca tinha visto essa pessoa que eles insistiam. Um dia, em seu quarto, ficou assustado ao ver a presença de uma jovem vestida de branco e com a cabeça enfeitada com uma coroa de flores, que dizia ser sua noiva. Olha que intrigante. Então, ele estava no seu quarto para dormir e observa que havia uma senhora que trajava uma coroa na cabeça de flores e vestia branco, dizendo para ele que era a noiva dele. Ela estendeu-lhe a mão em que nela via-se uma aliança e a colocou sobre a sua. Em poucos instantes, tudo desapareceu. Surpreso com a aparição e certificando-se que ninguém estava na casa, perguntou se alguém durante o dia viu algo acontecer, mas todos disseram que não. Um ano depois, olha que interessante, passou-se 365 dias. Cedendo às solicitações dos seus parentes, ele foi a tal cidade, na mesma época. Né? No ano anterior, era a época de Corpus Christi, e no ano seguinte, a mesma época de Corpus Christi. Ele chegou à cidade, todos voltavam-se para a procissão que ocorria na ocasião. Uma das primeiras pessoas que lhe surgiu em frente, quem era? A mulher de branco. E como ela estava vestida? Igual ao dia em que ela foi na casa dele. Pasmem, senhores e senhoras, amigos e amigas. Esta é um caso real que trata-se de uma manifestação espiritual de pessoas encarnadas vivas, relatos contidos no capítulo que estamos estudando. Muito interessante, a gente falou no início de alguns filmes, né? E recentemente, talvez alguns de vocês já tenham visto, outros não, aqueles que não assistiram, eu acho que vale a pena agora assistir com uma ótica diferente. Quem já assistiu, veja com uma lente nova. Né? O filme Doutor Estranho experimenta, é um filme da Marvel, experimenta exatamente no momento em que
ele tem uma nova percepção de vida, a experiência da projeção do seu corpo espiritual. O filme trata como projeção astral. Então a gente olha que no filme ela se apresenta como uma maga, né, ou um ser que lidera um grupo, ensinando ao Doutor Estranho a aprender a fazer esse tipo de projeção astral. E aqui, uma outra cena do filme mostra que ele já se percebendo fora do seu corpo material, apenas observando o seu corpo espiritual. Nesta outra cena, ele está encarnado ainda, permanece o tempo inteiro encarnado, e ele auxilia uma médica a cuidar de um corpo. Eu não vou dar spoiler, quem quiser assiste o filme, agora com uma outra ótica, enxergando e percebendo, não só como sobrenatural do Marvel Studios, mas como algo interessante que possa ser estudado por nós nessa versão mais hollywoodiana sobre a projeção de pessoas vivas. Para finalizar, vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de médiuns de bilocação ou bicorporeidade. Alguns desses casos vão ser tratados nos estudos subsequentes, mas vale a pena aqui a gente lembrar de Francisco de Assis. Existem histórias e casos de projeção do seu corpo material, espiritual, enquanto ele é encarnado. Santo Antônio, Santo Afonso, Padre Pio e Eurípides Bassanufo, casos muito conhecidos do Eurípides, em que ele participou e ajudou um parto de uma pessoa, enquanto ainda estava no seu local de aula. Ele, professor, estava dando aula e em determinado momento ele entra no estado de concentração. Os alunos já conhecedores dessa característica mediúnica do professor Eurípides mantinham-se em silêncio enquanto o professor Eurípides faria as suas viagens para ajudar alguém nesse processo de viagem. É isso, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade que nos foi dada para conversar sobre esse tema. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho, que possamos nos ver em outra oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos.